uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez no Radar Esportivo, agora para falar desse grande evento, né, que é a Copa do Mundo de Clubes. E a gente começa logo com a equipe do Palmeiras, aqui de São Paulo, que fez a sua estreia no domingo contra o Futebol Clube do Porto. Um jogo que muitos davam o clube português como favorito. Mas na prática, o que a gente viu durante todo o jogo foi um Palmeiras bastante incisivo, bastante criativo, com o Estevão tendo essa sua principal válvula de escape e como meio de atuação. Criou várias chances, né, até mais do que o Porto ao longo da partida, num jogo que ficou marcado por uma disputa no meio-campo, um pouco amarrado, né? Não com faltas, mas um jogo muito pegado, muito disputado. No fim, acabando 0-0, com as duas equipes brigando de igual para igual, num grupo que não tivemos gol ainda, né? A estreia desse grupo foi no sábado, com o jogo do Inter Miami contra o Al Ahly. É, Duas equipes que fizeram também um jogo muito equilibrado, cada uma delas teve um tempo a seu favor, mas mesmo com o Lionel Messi no Inter Miami, a equipe não conseguiu tirar o zero do placar. Então, esse grupo ele está indefinido, com todo mundo com um ponto. Agora a gente segue falando do Botafogo, que estreou contra o Seattle Sounders, na casa do adversário. Num jogo que se falou muito que o Botafogo teria a primeira dificuldade, que seria a própria torcida, né? Uma vez que a equipe é a que mais leva torcedores aí aos campos americanos. No entanto, o que a gente viu no jogo foi um Botafogo mandando na partida. Logo no início, a equipe carioca já tomou conta do jogo, dominando a partida, criando as melhores chances, né? Uma vez que a equipe americana não conseguiu entender o esquema tático, né, usado pelo Botafogo, que rapidamente a gente viu então esse domínio de criação de jogadas, até que num cruzamento sai o primeiro gol da equipe gloriosa com o Jair. E aí o jogo foi sendo levado ainda com equilíbrio, mas com poucas chances criadas pela equipe americana, que não entendeu o posicionamento tático, né? E por isso teve muita dificuldade em saídas de bola. E aí a gente viu mais para o fim do primeiro tempo o segundo gol da equipe do Botafogo, né, marcado pelo Igor Jesus, também num cruzamento. Os dois cruzamentos vieram da esquerda e o Igor Jesus então teve a felicidade de acertar uma bela cabeçada no canto, indefensável. E praticamente isso é que definiu a partida, porque no segundo tempo a equipe do Seattle Sounders veio para cima, mudou um pouco a tática, tentando fazer mais movimentações de beirada, mas não conseguiu. A verdade é que o Botafogo foi eficiente na defesa, apesar de ter tomado o gol, né, e ter caído de produção no segundo tempo. Já da metade para o fim do jogo, a equipe toma o gol e realmente cai de produção, e aí entende-se que fez um jogo já defensivo, mas conseguiu um excelente resultado, porque esse grupo, amigos, ele é chamado Grupo da Morte, porque o Botafogo tem duas equipes europeias nesse grupo, né? A gente tem o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. E o Botafogo fez uma coisa muito importante, que fez um saldo de é, que já é muito maior do que o Atlético de Madrid, que vai ser um adversário muito difícil. Se ele conseguir um bom resultado contra o Paris Saint-Germain, por exemplo, um empate, isso vai facilitar muito para que ele ainda tenha uma vantagem contra o Atlético de Madrid na última rodada. Então, Botafogo, a primeira equipe brasileira a vencer nesse Mundial Interclubes. E agora vamos falar do Flamengo, que estreou nessa última segunda-feira contra a equipe tunisiana do Esperance. Um jogo que, para quem conhece a equipe carioca, dava o Flamengo como favorito, né?
E na prática foi o que aconteceu. O Flamengo já começou o jogo bastante incisivo, pressionando, como a gente fala aqui, com linhas altas, a equipe tunisiana. E logo aos 16 minutos, encontrou aí o seu primeiro gol, numa jogada que saiu pelas laterais, né? Bons cruzamentos, um cruzamento de um lado e para o outro, né? Que acabou aí nos pés do Arrascaeta, que conseguiu pegar um belo chute de primeira e abriu o placar para a equipe carioca. No decorrer do primeiro tempo, o Flamengo continuou fazendo uma alta pressão, mas não criou grandes chances, mas também não sofreu nenhum susto. Já no segundo tempo, a equipe carioca começou até o jogo num ritmo ainda elevado, igual ao primeiro tempo, mas no decorrer da partida, depois de ter feito o segundo gol numa bela enfiada de bola do Jorginho, que fez sua estreia pelo Flamengo fora de casa, né? Até num outro país, é curioso, quando um jogador estreia fora, assim, até do próprio continente. Mas o Jorginho, então, deu um belo passe aí para o Luiz Araújo, que fez um belo gol, né? Um chute ainda dentro da área, mas de longe do gol, né? E conseguiu, então, fazer o segundo gol do Flamengo, e a partir daí a equipe carioca levou o jogo com tranquilidade. Praticamente não foi ameaçada, a equipe tunisiana teve muita dificuldade em vencer, principalmente o meio-campo do Flamengo, né? Meio-campo esse que teve Arrascaeta, Jorginho e Gerson pela primeira, né? E uma das últimas vezes, né? Uma vez que o Gerson já está fora do Flamengo, vai para o Zenit, e então a gente só vai ver esse meio-campo neste jogo. E então, para resumir, a equipe carioca fez um jogo tranquilo, conseguiu romper as barreiras aí de uma equipe que veio já jogando mais fechado, e agora a expectativa é para o próximo jogo. E agora vamos falar do Fluminense, ele que foi a última equipe a estrear nessa Copa do Mundo de Clubes. Enfrentou a equipe alemã do Borussia Dortmund. Um jogo que a crítica, antes da bola rolar, dava um certo favoritismo à equipe alemã, por ter um conjunto melhor, por jogar na Europa. Mas na prática, não foi isso que a gente viu. Muito pelo contrário, a gente viu o Fluminense não só jogando de igual para igual, mas durante toda a partida criando as melhores chances. No primeiro tempo, por exemplo, foram duas grandes chances, num jogo que foi bastante disputado. Não foi tão rápido o jogo, não foi tão lá e cá, mas foi um jogo bastante disputado, em que as equipes buscaram criar as chances à medida que as jogadas iam fluindo de toques de bola e não de tanta velocidade. No segundo tempo, o Fluminense teve mais uma chance incrível num dado momento da partida, que poderia ter marcado, e a equipe alemã teve algumas poucas chances, mas sem oferecer assim tanto susto, né? O goleiro Fábio fez algumas participações, mas não foi o suficiente aí para tirar o zero do placar. Então, Fluminense e Borussia Dortmund empataram em 0-0, o que deixa ainda a disputa em aberto, né? Embora seja um grupo também não tão simples, mas não também impossível de se classificar. Se o Fluminense continuar jogando dessa forma, uma forma corajosa, né, eu destaco aqui a atuação do Renato Gaúcho, que fez uma escalação de um Fluminense pronto para disputar o jogo, pronto para ser competitivo, e teve em John Arias o seu jogador mais incisivo, sua válvula de escape, que só no primeiro tempo ele criou duas grandes chances. É isso aí, Rogério e todos que acompanham o Radar Esportivo. A gente falou nesse programa, então, das equipes brasileiras que disputaram, estão disputando, né, a Copa do Mundo de Clubes, juntamente aí com as atrações do Radar Esportivo. Até a próxima!